Pronto, boa noite, mulheres. Deixa eu abrir aqui a nossa imagem. Vocês estão na aula 2 desse curso, né? Todas aqui, podem me responder no chat, todas aqui vieram do Terapia de Mulheres, né? Carla, Paula, todo mundo aqui do Terapia de Mulheres, que ótimo. Eu quero baixar aqui, porque vai ficar melhorzinho. Peraí, começar por aqui. Então, deixa eu ver aqui no chat. Sandra, Paula, todo mundo da recém-formada. A Carla também foi da turma 5. Perdão, não entendi a Ah, pergunta. você é da turma 4 do curso de terapia de mulheres, né? Turma 5. A sua turma está em curso. A Sandra Tá. Matheus, que é da turma 4. Isso. Então, nessa noite, a gente vai começar, né, a disciplina de cura interior. Eu sou a facilitadora de vocês. É um curso de terapia, fé, administração e cura. Ah, sei que vocês já me conhecem, mas para deixar registrado para quem vai assistir gravado e que não faz parte ainda de cursos comigo, eu trabalho no Instituto AMA com marketing para terapeutas e também trazendo uma visão sistêmica em algumas disciplinas, como nessa questão de cura interior. Então, eu sou Verônica Sá, meu perfil, para quem quiser me acompanhar, é veronicassá.oficial. Sou consteladora sistêmica pela Escola de Heróis. Sou terapeuta cristã pelo Instituto AMA. Sou contadora de história, né? Tenho mais de 20 anos de contação de história, na igreja, como professora de crianças e pré-adolescentes, além dessa atuação como marketing para terapeutas. É, Então, a proposta de hoje é essa cura pela visão sistêmica, e sempre que eu venho como terapeuta fazendo uso do conhecimento sistêmico, eu tenho que fazer um nivelamento, tenho que trazer esclarecimentos. A constelação sistêmica, ela tem uma interpretação de mercado bastante polêmica. Se vocês forem perguntar na internet, há muitas especulações, há muitas teorias, e na maioria delas são negativas. Então, meu contato com a constelação começou quando eu buscava terapia e uma amiga, né, uma pastora, me ligou e tinha tido contato com a constelação e me disse assim: Verônica, você que é uma pessoa que tem, assim, interessada em estudo, a minha igreja é uma igreja interessada em estudo da palavra, é um perfil mais que se fundamenta, então eu queria que você desse uma olhada, né, uma experiência, tivesse uma experiência com instalação e me desse um parecer, porque eu estou completamente encantada. Ela me disse, eu consegui enxergar a Bíblia, né, na constelação. Mas, na verdade, ela nem me disse antes. Ela me disse assim: eu quero que você tenha uma experiência e me dê um parecer. E depois que eu tive a experiência, passei por uma sessão em grupo, eu voltei para ela em grupo online, que é totalmente diferente dessa sessão em grupo, onde se posiciona pessoas e etc. Eu voltei para ela e disse assim: olha, eu consegui enxergar a Bíblia. Eu consegui enxergar o que é sistêmico, honrar pai e mãe, você ser, você não ser reativa às falhas do outro, né? Alguém falha com você e aí você passa a viver uma vida toda reagindo àquele momento de falha. Eu consegui enxergar que um abismo puxa outro abismo. Eu consegui enxergar porque Jesus disse que você perdoa 70 vezes 7. Então, eu consegui enxergar a Bíblia na constelação. Aí ela me disse: olha, então, é, que maravilha, porque eu também consegui.
mas eu não queria partir de um encantamento místico, porque é uma sessão que ela traz uma mística, né? Então, pode confundir as pessoas, embora a igreja, ela também traga uma mística. A igreja também traz revelações, manifestações, profecias. De uma forma literária, é uma mística, não são coisas que estão na lógica humana. A gente sabe que a fé, ela foge à lógica humana, mas existe essa mística e essa mistura na constelação. Então, assim, eu conheci através de um professor de coach a Escola de Heróis, e disse: se eu encontrar algum curso que não traga nenhuma mística misturada, eu quero fazer, porque eu acredito que quando você tem uma visão madura das coisas, você acaba tendo também uma responsabilidade de propagá-las. E encontrei na Escola de Heróis essa visão madura, onde ele não tem nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de mistura, e ele traz apenas a abordagem clássica, o comparativo com a abordagem contemporânea, porque existem dois tempos da constelação, e isso me atraiu e me fez estudar. Depois disso, eu conheci já o método de terapia sistêmica à luz da Bíblia, né? Constelação familiar à luz da Bíblia, e também me aprofundei mais estudando dessa forma. É uma abordagem que me identifica, não me incomoda a polêmica, porque desde que eu me entendo por cristã, a igreja evangélica vem trazendo muitas polêmicas, né? DVD ao contrário. Quem estuda a história da igreja já viu que a igreja dizia que a televisão não era de Deus, então havia um tempo que a crente não assistia TV, que crente não tinha TV em casa, que dizia, o pastor tem uma TV em casa, era um pecado. À medida que a sociedade ela vai tendo acesso à informação, ela vai entendendo que, na verdade, o agir mal é como Jesus disse, não é o que entra, é o que sai. Uma TV na minha casa, ela é extremamente relevante. Pode ser hoje a revelação do assassino da Odete Roitman. Se eu tiver um compromisso, para mim, é indiferente, né? Eu não sou movida a paixões de televisão. Se eu tiver de sair, fazer qualquer coisa, o país está parado em rumo daquilo, só se a outra coisa não funcionar. Mas se tiver lá, eu vou e eu não vou me incomodar. Então, eu não sou movida a essas paixões com relação à televisão. Então, assim, são as paixões que nos movem que torna as coisas bênção ou maldição, e não as coisas em si. A mesma coisa foi a internet, a mesma coisa foi o celular e a tecnologia. Hoje eu me questiono se o 666, o chip, que diziam que tem um chip, que a Bíblia diz que vai ter um chip, como é que a gente vai viver numa sociedade? Por exemplo, o advento que a gente está vivendo é uma nova geração que estamos vivendo. Com a tecnologia avançando, onde alguém pode copiar sua voz, copiar sua aparência, isso vai caminhar para um sistema de validação do ser humano integrado. Uma conexão. Quem assistiu o filme Avatar aqui? O filme Avatar defendia que todo mundo estava ligado lá, todo mundo era integrado, natureza. É claro que tem, né, a utopia ali, né, a filosofia da natureza, das plantas, todo mundo junto. Mas o conceito de unidade, ele não é uma criação humana, gente. O conceito de unidade é uma criação divina e complexa, porque a gente sabe que a gente tem um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Cada um é um e todos três são um em Deus. Então, a gente vai viver algo assim com a tecnologia, onde todo mundo vai ter que estar integrado para ter conhecimento de originalidade. Eu estou falando algo assim totalmente especulativo e futurista, mas é o caminhar. Então, eu acredito que vai existir alguma lei e que já está em discussão que vai trazer algum atraso, algum mecanismo de controle para esse momento acelerado que estamos vivendo de tecnologia, de inteligência artificial.
A gente está vivendo o florescer desses movimentos. Todo dia tem inteligências novas, 200 inteligências novas surgindo. A gente está vivendo um florescer agressivo. Então, vai ter que haver um momento de retardo para que se cumpra o plano de Deus, porque em algum momento todos nós teremos que estar conectados para nos proteger. Eu vou ter que ter um recurso que me comprove que eu estou vendo Sandra e que a Sandra que eu estou vendo é a original, não é um clone. Entende? Eu estou vendo que se for um clone autorizado pela Sandra, ele vai responder judicialmente por qualquer decisão que ele tome aqui na aula e que ele não possa ser cobrado judicialmente. Olha quantas questões, né? Digamos que Sandra abre o microfone e começa a me ofender, aí eu digo, eu vou processar hipoteticamente, num cenário, um exemplo, né, ruim, mas uma realidade que não está muito distante. E aí, eu não poderia processá-la hoje, porque ela não é uma pessoa real e não responde de fato por Sandra. Exceto se o juiz compreender que se Sandra colocou o clone na aula, ela assumiu o risco do que o clone ia fazer. Então, assim, vocês entendem que há um conceito, todo um conceito que vai se criar, e como que o crente agora vai recusar participar? Hoje em dia, quem tem celular aqui? Pois é. Quem está usando a internet? Pois é. Como é que vai ser? Só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe. Eu sei que o chip, que pensavam que era na pele, já tá aí. A gente já tá tudo conectado numa rede de internet. Então, Deus é quem sabe o que vai ser de fato e como nós vamos nos defender. Cabe a Deus, né? Um professor meu, eu sou muito ligada em inteligência artificial, e um professor meu, a mãe dele é cristã. E aí ela estava do lado assim, ouvindo eu falando, aí ele disse assim: minha mãe, ela é missionária. Aí a mãe fez, diga a ela que ela tá de camaradagem com o diabo, que a mãe dele é uma senhora, então ela não aceita nada de tecnologia por causa do chip. Aí eu disse, aí a gente ficou brincando, porque ela falou meio brincando, né? Aí a gente deu risada, eu falei, não, mas Deus é mais. Eu sei que nós temos que vigiar e ter discernimento espiritual, mas eu sei que a responsabilidade de nos guardar com relação a isso é de Deus, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, se fosse permitido, até os escolhidos seriam enganados. Então, Deus vai separar os escolhidos antes de levar os escolhidos, né? Se vai ser bom ou não, se vai ser difícil, se a gente vai ter que ficar de fora, vai pagar o preço de ficar de fora da sociedade, de viver à margem, o que vai ser, Deus é quem sabe. A gente tem que estar pronto para viver. Quando surgir, a gente tem que estar consciente, né? De que vai ter que deixar essa vida, que vai ter uma outra vida para aqueles que escolherem, principalmente depois do primeiro chamado, né, da volta de Cristo, e aí depois só vai ficar aqueles para quem Deus tem a profecia que vão ficar aí nos últimos tempos. Então, eu quero subir de primeira, porque eu não sou de Israel. Eu só sou Israel de Deus, mas voltando dessa parte aqui apologética e desse estudo dos últimos tempos e trazendo para a nossa realidade, o que eu queria contextualizar é o que a gente via como sendo mal, a gente consegue entender que quem transforma aquilo em mal é quem faz uso daquilo, tá? O dinheiro é mal? Não. Mas o mau uso do dinheiro é que é mal. O dinheiro não vai para o inferno. Dinheiro vai se dissolver no mundo. Quem vai para o inferno é o ser humano, que em nome do dinheiro vem de mãe, vem de pai, vem de filho, tá? Então, trazer, e tem tudo a ver com o nosso tema de cura interior, porque fala de autorresponsabilidade. Então, a humanidade delegava, né? Antigamente as pessoas ficavam, outro dia uma amiga minha queria me mostrar um vídeo que falava do disco ao contrário. Eu disse, amiga, pelo amor de Deus, eu não vou ouvir o disco ao contrário. Quem ouve disco ao contrário? Né? Então a gente tem mística, quando eu digo que a gente tem mística e a gente tem superstição. Nós temos superstição religiosa. Eu sei que é uma conversa aqui muito avançada, tá? Falar de superstição religiosa, mas nós temos. E tá dentro do tema de hoje, tocar nesses lugares. Então, eu começo sempre falando quem foi Bert Helling. Bert Helling era um padre, ele estava em missão,
Para mim, quem ele era como pessoa, quando eu olho para ele como pessoa, eu olho para minha mãe, eu olho para o meu pastor, eu olho para o meu irmão. Todos nós, na avaliação de alguém, não somos pessoas 100%. Então, lá na missão dele, ele tinha também padres anglicanos e ele tinha outros missionários lá. E esses padres anglicanos tinham o costume de fazer um culto ecumênico com os índios. Antes era inaceitável, como é que era o evangelismo? Os evangelistas chegavam lá na aldeia e eles faziam os índios mudar a roupa, abandonar a cultura deles, ser outra coisa. Hoje em dia ele já sabe que ele tem que ministrar e respeitar que aquele índio tem uma cultura e um padrão de sociedade. E explicar para aquele índio que ele tem que se conectar com Deus para que o Espírito Santo convença ele de que ele não precisa fazer dança da chuva, que ele pode orar e Deus pode fazer chover. Então, hoje o entendimento do evangelismo, ele ficou mais próximo da palavra, né? Quando Jesus diz, deixa o pecado, né? É o que a gente vê, exceto por aqueles que ele diz que deixasse a rede, a pesca, para segui-lo, porque havia uma missão específica, né? Há chamados bem específicos. Mas, por exemplo, você pode estar numa empresa, você ser a responsável pelo marketing, como eu já fui, e tinha que fazer os eventos de São João, de tal. O que é que eu ia fazer? Eu ia dizer para todo mundo da empresa que não ia ter São João, porque eu era crente e eles não eram? Não, eu fazia muito bem o meu trabalho. Tá? Fazia meu trabalho, fazia a decoração, deixava muito bonito e eu fazia o meu trabalho, sabe? Eu nem questionava nada. Agora, se alguém me questionasse, aí eu tinha o meu testemunho, porque o que fala a gente é o testemunho, e o seu discurso, né? É o seu discurso. Eu sempre lembro de Paulo quando ele chegou numa cidade muito. Eu sempre uso esse exemplo. Ele chegou numa cidade muito supersticiosa, muito idólatra. E ele, quando ele observou como que ele iria bater, como é que ele ia bater contra, porque ele era muito impositivo, mas não era tolo, ele viu um altar puro. Ao invés dele desfazer de todos os deuses que as pessoas serviam naquela cidade, ele foi para o altar que estava puro lá, que não tinha ninguém, de Deus desconhecido. Olha só, o nível da idolatria era tanto que já tinha um altar pronto para um Deus que ainda ia surgir. E ele foi e disse assim: Olha, eu sirvo a esse Deus desconhecido aqui. Esse meu Deus desconhecido. Todo mundo, oi? O Deus novo? Quem é? E aí ele ganhou a oportunidade de fala. Então, a gente para evangelizar tem que ser estratégico, né? Tem que ter sabedoria, pedir a Deus. Sabedoria. Então, quando eu olho para Bert Helling, eu olho para esse lugar. Bert Helling, ele saiu da missão, porque quando ele foi para esse culto ecumênico, ele enxergou que tudo era feito baseado num posicionamento hierárquico dentro da tribo. E que eles tinham essa coisa de se resolver com seu pai, se resolver com a mãe, com seus ancestrais. Ele entendeu a dinâmica, ele entendeu a história das pessoas e ele conseguiu enxergar ali a psicologia, psicanálise, esse tipo de conhecimento de desenvolvimento pessoal. Ele conseguiu enxergar esse formato, essa, como eu posso dizer assim, teoria. E aí ele foi aconselhado, inclusive, porque dizem, porque ele abandonou a missão. Não, ele foi aconselhado, ele descobriu algo precioso. Então ele foi aconselhado a deixar a missão e ir estudar. Claro que a igreja dele não gostou. Vocês que são terapeutas, vocês estão experimentando, eu acredito, algumas. Semana passada eu estava num curso de terapia e uma das alunas estava extremamente. Eu estava com uma aluna também. E uma colega estava extremamente machucada, gente, por causa da maneira que ela estava sendo tratada na congregação dela, quando descobriram que ela era terapeuta. Né? Então, ela estava sendo vista como vilã e ela estava perguntando o que é que ela tinha que fazer para a nossa professora, o que é que ela tinha que fazer agora? Mudar de igreja, mudar a dinâmica da vida dela. E aí a professora disse a ela: não, você não é obrigada a fazer os outros entenderem o que você entendeu. Você vai aceitar a porrada na cabeça, você vai ser uma ovelha obediente e você vai ficar lá, tá? Você vai ficar lá. No caso, a professora, não posso lhe dizer que saia.
Eu posso lhe dizer que ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a concordar, que você não tem também que ficar tentando convencer ninguém. Você tem que orar. Se Deus achar que a pessoa vai mudar o conhecimento ali, muda. E se não for, você vai ficar ali. Se for, faz parte da sua dinâmica, se é confortável para você, se sua família está lá, você não vai procurar mexer nisso para pagar o preço de um problema que você não criou. Você só está seguindo um chamado pessoal. E assim foi, mas ela estava muito machucada. E eu vou dizer para vocês aqui, não é diferente do que acontece comigo, tá? Eu ouço algumas coisas nesse sentido, né? E sou sempre avaliada pelo viés de que eu me proponho a ser terapeuta, porque quero ser perfeita, mas não sou. Né? Que eu deveria ser perfeita para ser terapeuta, mas eu não sou. Então, meus defeitos hoje são muito mais apontados porque eu trabalho com terapia. E trabalho com terapia online, ainda é outra coisa também que não gostam. Estou aqui hoje em plena quinta-feira, quarta-feira, né, dando aula à noite. Então, assim, mas eu tô na minha, né? Porque uma consciência com Deus, quem tem uma consciência com Deus, gente, é maioria. E a gente precisa entender justamente esse lugar. Eu concordo com minha professora. Não é obrigado que o outro entenda. Não é obrigado. Você precisa estar bem mesmo é com Deus, né? Então, vocês vão ver na caminhada de vocês que nem todo mundo, quem precisa de terapia? Todo mundo. Mas nem todo mundo está apto à terapia. Eu tô com uma pessoa próxima e, nossa, hoje essa aula, inclusive, tem um pouco a ver com ela. Eu mentalizei ela assim quando eu lembrei desse tema dessa aula. Mas ela não está pronta para o processo terapêutico e nem para certos confrontamentos. Ela não está pronta. Ela não deseja, na verdade. Ela não deseja, porque a terapia traz esse papel de confrontamento. E ela não deseja isso. Eu vou obrigá-la? Eu vou forçá-la. Então, quando ela está vivendo algo que é proveniente da fuga desse confrontamento, eu não digo assim a ela, "Ai, mas você está fazendo isso porque vocês. Eu não faço a terapia com ela, porque ela não quer fazer a terapia. Então, eu vou fazer a terapia com ela? Não faço. Então, a pessoa tem que estar disponível emocionalmente, não é só financeiramente, mas também emocionalmente para o processo, porque é um processo de confrontamento. E assim, na minha fé, na minha caminhada, eu nunca fui tão confrontada como tenho sido nos últimos anos, em diversos aspectos, inclusive no meu interior, né? Eu descobri em mim coisas que eu não sabia que tinha. Locais que a gente gosta de chamar oculto, e eu já expliquei o conceito de oculto, mas vou repetir aqui, que oculto não é porque é negativo, é oculto porque está ali e você não tem consciência. Porque a constelação usa muito esse termo, dinâmica oculta. A dinâmica oculta é algo que já está acontecendo e você não tem consciência que você é um elemento ativo, às vezes protagonista dessa dinâmica. Então, Bert Helling defendeu essa filosofia que ele aprendeu ali na missão dele como estilo de vida, né? Porém, a gente está aqui fazendo como uso de psicoterapia breve. Quem quiser assumir o estilo de vida da constelação é uma coisa. É igual a cristão. Tem cristão que vai ver o quê? Em comunidade. Para tudo que eu encontrei dentro da constelação de refutação, eu encontrei um exemplo cristão para mostrar que está mais em nós a questão do que propriamente com relação à palavra. Então, ele defende como estilo de vida, mas é um elemento, por exemplo, a gente vê coaches no Brasil fazendo grandes eventos milionários, falando de princípios bíblicos, mas eles não são cristãos. Então surgiu o quê? Uma categoria de espiritualistas. Eles não servem a Deus, eles não têm um compromisso de saber a opinião, a determinação, o que Deus quer, porque nem sempre aquilo que é bom, às vezes é o que Deus quer para você, nem sempre aquilo que você quer no momento, às vezes faz parte daquilo que Deus está planejando. Então a gente faz o quê? A gente deu o leme da nossa vida a Jesus. Mas essas pessoas continuam no leme, porém elas usufruem de princípios bíblicos, porque a palavra de Deus não se trai. Se ele diz que se chega a ele, ele não lança fora, então ele não lança fora. Se ele diz que se você der, você receberá. Eles aprendem como é se dar e faz esse dar. Eles vivem de princípios bíblicos, né? A Bíblia própria diz que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade, porque a piedade de Deus leva o homem caído à salvação. E esses coaches não dispenso, eu assisto, eu participo, eu usufruo, são pessoas que estudam o princípio, mas eu sei que não são mentores da minha fé. O mentor da minha fé é minha igreja local mesmo. Por isso que eu posso tomar minha porrada lá, mas eu fico bem na minha.
entendeu? Porque eu tenho consciência que eu preciso pertencer ao rebanho. Então, a pessoa não vai ficar te dando porrada o tempo todo. Uma hora ela vai ter que mirar outra pessoa. Então, eu espero. Eu fico, tomo sazonalmente umas porradinhas, gente, ouço umas coisas às vezes desagradáveis, mas pronto, quando a coisa pega, às vezes eu digo, eu vou tirar umas férias, fico uns 15 dias, estou sendo bem sincera com vocês, fico uns 15 dias sem ir para tirar umas férias para preservar a minha saúde mental, né? Porque muitas vezes você tem uma atitude na igreja que é proveniente do seu estado emocional. E você pensa que é um movimento de fé e tal, e não, é só o seu eu ferido mesmo, tá? Então, eu tiro uns dias de férias, depois eu volto na minha caminho e vou prosseguindo, e já tenho muitos anos nesse lugar, é a minha terceira igreja. Eu sempre digo assim, se eu sair dessa igreja, eu vou chegar em outra bem grande para ficar bem escondida. Eu digo assim, né? Mas a gente sabe que não tem, a gente não consegue se esconder de Deus, né? Mas às vezes eu digo assim, pelo desgaste, mas é fato que eu não tenho pretensão de sair, né? Eu não tenho pretensão de sair, nem quando as coisas estão muito difíceis, eu fico na minha. Eu, como eu digo a vocês, tiro umas férias de uns 15 dias, depois eu volto a congregar normal de boa e vou levando até o Senhor voltar. E a gente tem que ter isso, esse autoconhecimento de saber quando é hora de sair. Jesus, quando ele percebia que não estava na hora dele de confronto, ele saía. Fugia, a Bíblia diz que ele fugia, que ele ia para outra área. Tá? Jesus fazia isso, porque não estava na hora do confronto. Então eu faço a mesma coisa. Se eu sei que eu não vou confrontar, porque eu não quero arriscar a possibilidade de estar inserida num rebanho e congregar, eu dou uma fugidinha também, uns 15 dias, não fujo para lugar nenhum. Mas porque eu acho que não adianta você tirar férias em outra igreja se sua oração não passa do teto, eu fico na minha mesmo em casa orando e me resolvendo com meus conflitos e depois eu volto a congregar com meus irmãos em minha igreja na paz do Senhor, perseverar. Então, assim, é por isso que eu digo que eu sempre trago uma abordagem à luz da palavra, né? Estou falando aqui de vivência, de como eu me relaciono com o conflito, né? De aceitar um pouco de dor. Então, trazendo esse entendimento de Bert Helling como um humano como nós, porque há muita especulação na internet. Dizem que ele era nazista, dizem que ele era pedófilo por causa da forma como ele traz o conhecimento sistêmico. Porque quando ele traz o conhecimento sistêmico, ele apenas traz o conhecimento sistêmico. Vocês já viram um juiz julgando? O juiz, quando julga, nem todo juiz traz senso emocional para o julgamento. Ele se baseia em leis. E diante da lei, se aquela pessoa ali, aquele acusado, ele sendo mal, a lei tem algo que beneficia ele, o juiz não nega. Porque o juiz é regido pela lei. Claro que tem suas exceções, tem aquele que traz, né, sua repreensão emocional, traz um discurso moral, é claro, mas ele sabe que ele tem que interpretar as leis. Eu trouxe essa citação bíblica, que eu amo, que está em Filipenses 3,19, que diz: O Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Aqui, Filipenses, Paulo está falando para uma categoria específica. Mas eu gosto de trazer a questão do princípio, não do contexto histórico, né? Eu estou fazendo uma aplicação do princípio de ter o Deus no estômago e se gloriar do que deveria se envergonhar. Quer dizer, a pessoa que tem um Deus no estômago, ela não está enxergando as coisas por um viés externo, que aqui para a gente, que é bíblico, é o viés bíblico mesmo, né? Espiritual, de uma conduta espiritual. E o que eu percebo é que mesmo pessoas espirituais, porque nós somos espirituais, mas somos carnes, muitas vezes devido às dinâmicas ocultas, a um desconhecimento de si, do que está interferindo no seu dia a dia, no seu proceder, você tem um Deus no estômago. Esse Deus no estômago nem sempre é uma vaidade, gente. Esse Deus no estômago às vezes é uma dor, algo que você olha e você cultiva, né? E aqui eu tenho que seguir para explanar melhor. Eu vim aqui trazendo o conceito da constelação, que veio de uma palavra.
que na verdade significa posicionamento familiar. A constelação surgiu na Alemanha, mas quando ela foi traduzida por pessoas que trouxeram no viés espírita, né? Eles gostaram dessa coisa da dinâmica oculta, desse elemento místico, então eles foram pioneiros em trazer isso. Então, obviamente, eles trouxeram dentro daquilo que eles viviam. Porque Bertin, ele se casou novamente, né? Ele se separou da primeira esposa e depois ele se casou. Essa segunda esposa era uma estudiosa, muito mais agressiva que a primeira esposa. A primeira esposa foi praticamente levada por ele. Essa não, era alguém que encontrou com ele e deu match, que é a que está viva hoje, a Sofia. E ela tinha um viés muito ligado para o espiritismo. E aí a gente vê como o homem, que não é difícil um homem se perder por uma mulher. Davi se perdeu por causa de uma mulher, que esse Sansão foi por causa de Dalila, foi por causa deles mesmos. Né? Mas eu quero dizer assim, que por causa da conexão com o outro, a gente naturalmente pega alguma coisa do outro. Então, Bert Helling deixou que ela expandisse, né, e aceitasse e expandisse esse conceito mais místico. Porém, quando ele ficou mais maduro, ele deixou a biografia dele com a defesa da constelação familiar clássica, que é aquela mais próxima da fonte, do início, dos primórdios. Então, existe dois viés de constelação, que é a contemporânea, que é livre para as pessoas usarem como quiserem, que tem gente que usa com animais, né? O uso também com o boneco não foi de Bert, embora vocês que estão aí estudando psicanálise, vocês vão entender o que é dramatização e que é perfeitamente possível você usar elementos ali, como a gente já usou aqui um papel, quem já me acompanhou, quem veio dos Mulheres Desbloqueadas, a gente usou muito escrita, né? Então, o boneco, ele veio exatamente do boneco Lego. Uma pessoa fazendo a constelação, o cliente não conseguiu visualizar. Aí ele fez: você tem algum elemento aí? A pessoa tinha os bonecos Lego. Ele viu que foi tão bom dramatizar com Lego que ele lançou esse formato. Então, assim, foi passando por um e por outro e foi se agregando. Então, quem tinha mais místico testou fazer com cavalo. Por quê? Porque o cavalo, ele tem, e isso é de Deus, tá, gente? O cavalo, ele tem uma resposta emocional com o homem. Não é à toa que o homem bota o cabresto e monta o cavalo e dirige o cavalo para lá e para cá. Entende? Então, o cavalo ele tem esse elemento de conexão. Então, descobriram, assim como hoje também descobriram, que a água reflete nossas emoções e nós não temos nem consciência disso. Que quando você entra na água, dependendo da sua vibração, ela vai vibrar diferente. Então, hoje em dia já existe como técnica. A gente já fez, inclusive, também nos Mulheres Bloqueadas, a constelação na água, porque ela vibra, né? Ela vibra pelo ar, pela. Gente, é energia. É energia, a gente sente energia, calor, frio. Existem estudos tão específicos que quem trabalha terapia energética mesmo tem um teste que eles chamam de muscular que faz assim na mão e as pessoas também querem usar para adivinhação, mas ele não é um teste de adivinhação, assim como a constelação não é um teste de adivinhação e nem de prevenção futura. A constelação é um teste de leitura do que já está. É uma leitura do que já existe. Já está cocriado, já está no invisível, já está no subconsciente, já está na dinâmica, já está. Então, a constelação te traz autoconhecimento. Então, esse teste muscular, que é um outro, é terapia energética, que fala de chakras e tudo mais, ele fala de uma coisa que é totalmente real. Quando você se aborrece, você desidrata. Então, existe um teste que eles fazem para perceber as coisas, as dinâmicas ocultas, por assim dizer, que ele vai falando coisas e você vai reagindo com hidratação ou sem hidratação. Então, o nosso corpo tem uma química que a gente não conhece, né? A gente desconhece essas químicas, a gente não tem esse conhecimento. Essas coisas são novas para a gente, elas estão se propagando. E tudo que é desconhecido gera medo e polêmica, gera interpretações ignorantes.
né? Então, a mesma coisa é a constelação. Aí a pessoa diz aí, conta que teve uma experiência ruim e não sei o que, eu digo, "Olha, não é a constelação, porque a constelação é uma teoria, tá? É alguma coisa mesmo dentro da sua dinâmica. Tá entre a pessoa, é pessoal, tá? Não é a teoria. A teoria não tem esse poder como a televisão não tem, né? Exceto só vai ter um poder se for alguém que estiver dirigindo aquilo e que tiver, como eu posso dizer assim, amaldiçoando. E para amaldiçoar, não precisa ser um elemento físico, porque a Bíblia diz que o pecado de rebelião, né, que o espírito de rebelião é como um pecado de feitiçaria. Geram consequências, né? Gera desgastes, né? É como se fosse, como a gente fala assim, mal olhado. A pessoa está o tempo todo purgando o mal, deita e dorme. A Bíblia fala, vai para o travesseiro. Então, eu encontro na palavra tudo que embasa o que a constelação sistêmica diz. Quando ela diz que um abismo puxa outro, que a cura interior fala disso, é algo que é sistêmico, que acontece. Que um trauma, um momento vivido de uma pessoa pode marcar a vida dela toda. Um momento. Tem gente que é uma vida inteira, né? Sua primeira infância, mas tem pessoas que têm um momento só. E aí, quando a gente começa a buscar memórias, a pessoa diz, está fazendo regressão. Não é regressão. É buscar a memória que está no seu subconsciente. E quando a gente traz memórias antigas, reflexos antigos, já é provado cientificamente que as memórias são entranhadas no DNA e passadas no útero. Então, a gente percebe que a gente herda, sim, cerebralmente, experiências que foram internalizadas e impregnadas. É muito interessante. E eu acredito que cada vez mais a gente vai ganhando conhecimento, né? O ser humano, Deus vai trazendo revelação das coisas. Então, falando, né, acho que eu já falei bastante desse conceito de como eu vejo a constelação de forma muito técnica, e que a responsabilidade é nossa de usá-la de maneira técnica, responsável e amparada biblicamente, porque se eu vou mexer numa dinâmica, existem dinâmicas que falam de abuso, aborto, homossexualidade, são questões que afetam a relação com Deus, são questões que afetam o espiritual. Então, obviamente, eu sempre peço a Deus que, né, guarde a sessão, cerque. Existem pessoas que, por causa dessas dores, sim, são a porta de entrada para manifestações demoníacas, né? Isso para gente que crê no lado espiritual. Mas não é porque é a constelação. Às vezes, uma pregação bate tão fundo que a pessoa manifesta, né? Ou da ataque, ou o que for, quem quiser entender como queira, né? Mas tem pessoas. E tem sim manifestações que ficam ali cultivando aquela dor, porque aquela dor da pessoa é a porta de entrada para a ação do mal, né? É muito interessante, é muito interessante. Mas não precisa ser a constelação para causar esse efeito, né? Não precisa ser a constelação. Qualquer confrontamento com algo que tenha muita força, e eu passei um período de aprender a perdoar, e eu tinha muitas crises de choro, porque eu achava que perdoar, eu perdoava, mas era fácil para mim perdoar. Eu achava que eu era uma pessoa que sabia perdoar. Não sei se eu já contei isso para vocês. E quando eu entendi que o perdão, eu precisava, houve uma circunstância que eu precisei perdoar e conviver, perdoar e estar ali convivendo com uma pessoa, onde não se construiu um amor antes. Porque, por exemplo, perdoar um marido, você tem uma mágoa, uma dor, mas é uma pessoa que você também amou muito, que você tem memórias boas também, é uma coisa. Mas tem pessoas que você só tem o flagelo, a dor, e depois você tem que perdoar e acolher. E eu me vi nessa situação de perdoar, foi fácil, mas na hora de acolher, eu entendi que não tinha perdoado nada. Então, eu tive muitas crises de choro, muita dor, muita crise espiritual, assim, conflito, porque eu me sentia castigada por Deus, por ter de fazer aquele acolhimento. Eu me sentia desprezada por Deus. Eu dizia, tanta uma vida com Deus para agora, eu ter que acolher alguém que me fez tão mal.
E então eu tive um conflito ali, uma briga mesmo com Deus ali, né? E obviamente ele me respondeu, tá? Eu estava caminhando na rua e me deparei com uma mulher, ela falou da vida dela, mas eu entendi que a resposta era para mim, porque ela disse assim: eu engravidei e não queria. Mas o filho já está aqui, foi uma festa. Eu fiquei revoltada, porque era o terceiro filho, eu não queria. Mas crente, né? Foi aquela festa, todo mundo fazendo aquela festa, eu tive que aceitar, porque não adianta brigar com Deus. Quando ela disse assim, ó, não adianta brigar com Deus, ela fez, é duro recalcitar contra os aguilhões. Ela estava falando dela. Mas foi tão certeira a flecha em mim, a espada mesmo de dois gumes, que na frente da criatura, que eu nunca tinha visto na vida, no meio da rua, eu abri o berreiro. Abri o berreiro e chorei feito criança, tá? Chorei mesmo. A mulher tomou um susto, não entendeu nada. E aí minha irmã, que sabia da história e estava do lado, começou a dizer: Não, não repare, não, é porque Deus falou com ela através de você. E acho que ela tá desabafando, botando para fora, porque eu entendi que ou eu ia obedecer, ou eu ia seguir a tribulada, né? Então, eu entendi que ali eu ia ter que abrir mão. Tem a ver com cura aqui que a gente vai falar, né? Os acordos, que já falei tanta coisa aqui, né, sobre não comentar sobre colega, não compartilhar a vida de ninguém fora desse espaço da gente conversar aqui, né? Os desabafos, as experiências e fazer sempre a autoavaliação. Então, sempre todo exemplo que a gente traz é focando a autoavaliação. Deixa eu pegar a marcação do tempo, que eu sei que passei aqui. Quando a gente fala de constelação, a gente traz três princípios, que é a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei da hierarquia. A lei do pertencimento diz que todos que fazem parte de um sistema têm direito de pertencer. E aí entra a questão do perdão nisso aqui, nesse sentido, que às vezes você não quer perdoar e não quer admitir uma pessoa que existe no plano original. Qual é o plano original para a sua vida? Mãe, pai, filho, irmão. A pessoa existe no seu campo. Existe um plano, um ponto de partida. Mas essa rejeição, ela traz consequências. E às vezes a gente justifica essa rejeição porque essa pessoa abandonou, essa pessoa violentou. Então, quando eu digo que a constelação ela não traz juízo, né, específico, ela traz uma leitura real do plano de Deus. Qual é o plano de Deus? A família, cada um no seu papel. O homem é o cabeça, a mulher em submissão, o filho honrando o pai e mãe. Independente das dinâmicas do mundo, em certo ponto, o conceito original, o princípio bíblico original é esse. A forma é essa. Então, todas as vezes que a gente vive isso, mas nem toda família é assim. Ok, não é. Existem as consequências, os impactos disso aí. É bom, é ruim, não tem esse senso de valor na constelação. De dizer, de acolher, porque seu pai foi mal, então, nesse caso, a lei do pertencimento, você pode excluir ele. Não existe isso. É o plano original e pronto. Se você vai resolver questões e confrontar, você tem que colocar o pai no lugar de pai, perdoar o pai. Então, há uma dinâmica de perdão muito grande, porque você acaba tendo que admitir a presença, e foi justamente o exemplo de perdão que eu dei, que eu queria perdoar mais longe. E sim, gente, às vezes na dinâmica da vida, a gente tem que se afastar da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, perdoar alguém que te violentou e conviver com ela como se nada tivesse acontecido. Não é algo moralmente, socialmente, não é algo que Deus espera de você, mas um perdão verdadeiro e uma vida saudável, né? Então, abster-se mesmo da aparência do mal e não tornar a se violentar e repercutir aquilo, mas quebrar, né? Então, o sistema, ele nos predestina, mas a presença do Espírito Santo, ela valoriza o nosso livre-arbítrio para viver histórias totalmente diferentes. Então, assim, dentro do sistema, você vai admitindo seu pai, mas você não vai ficar predestinado a continuar tendo a relação com aquele homem abusivo, com aquela mulher que te abandonou. Não é sobre isso. E às vezes é sobre isso. Às vezes aquela mulher te abandonou, você consegue entender, se colocar no lugar, você consegue não julgar, acolher e dar amor e se sentir curada, porque no fundo, toda a sua dor é porque você queria amá-la. Mas você tem uma
lealdade invisível com a outra parte. Isso acontece muito. Filho que tem lealdade invisível com a mãe, pelo que a mãe passou, e aí ela nega admissão de amor a um pai que foi ruim. A um pai que ela sente amor por ele, porque o original do plano de Deus é que ela sinta. Vocês entendem? Faz sentido? Então, a constelação ela traz esse conhecimento, né? Então, a lei do pertencimento, a lei da ordem, que é justamente respeitar essas hierarquias, e a lei da cada um tem seu lugar no sistema de acordo com o tempo e função, as prioridades. Então, essa ordem é quando, por exemplo, tem filho que, porque o marido abandonou a mãe, então ela acha que tem que suprir a mãe de tudo. Não é que ela vai negar nada, mas quando ela se coloca nesse lugar, ela vai sofrer consequências. Então, ela tem que saber dar para essa mãe, mas também ter uma vida, né? Ela não pode assumir o lugar de pai para suprir, porque no plano original, o pai vai responder pelo lugar porque abandonou, aquela mulher vai responder pelaquela ausência, mas é a história daquela mulher. E muitas vezes a gente não quer aceitar isso. Diz, olha, a dor desse fato pertence a fulano, eu vou seguir com a minha dor, ela vai seguir com a dela. Então, o sistema ele faz isso, né? Ele deixa você com a sua carga. E novamente eu volto para a Bíblia, porque Jesus diz, né, que a gente não deve jogar peso na cruz do outro, né? Cada um tome sua própria cruz e siga. Ó, que porrada, gente. Por isso que eu digo, eu enxerguei a Bíblia na constelação. Para mim é fácil, eu enxerguei a Bíblia. Ele diz: tome a sua própria cruz. Se eu estou tomando a minha própria cruz, significa que Carla vai tomar a própria cruz, Paula vai tomar a própria cruz, Isabela vai tomar a própria cruz, Isa vai tomar a própria cruz. Eu não vou jogar nada na minha cruz, e isso eu estou tentando trazer sempre na criação do meu filho, sabe, gente? Não responsabilizar ele com minhas expectativas, com minhas frustrações. Eu aprendi a não ser. Meu filho não é o filho que eu idealizei, mas eu aprendi a respeitar quem ele é, a acolhê-lo como ele é, porque eu quero que ele seja uma pessoa que tenha segurança, né? Ele é um rapazinho, então eu quero que ele seja uma pessoa segura de si. Porque por durante muito tempo da minha vida, por eu não ser a pessoa idealizada dos outros, eu não sabia, eu era insegura na hora de me decidir, né? Eu era insegura na hora de, eu tinha muitas dúvidas, porque eu precisava da validação de alguém. Mas hoje em dia eu levanto e digo, eu quero fazer isso. Pode todo mundo dizer assim, eu digo, não, se eu orar a Deus e tá tudo bem com Deus, é lá que eu vou. Né? E às vezes também não é fácil. Às vezes a gente quer, e Deus diz não, 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 não. A gente uma hora entende e se aquieta, né? Porque a gente é carne. Então, o sistema ele traz isso, né? Ele traz lei da ordem, do pertencimento e da hierarquia. E essa dinâmica que a gente já comentou, né, impede que a gente se cure das nossas dores e faz com que a gente revisite essas dores e dirija a nossa vida a partir desse acontecimento. Quando a gente fala de terapia energética, por exemplo, as pessoas sempre falam de vibração. Não sei se vocês já ouviram falar, vibração energética. Existe uma escada, né, de medida mesmo de energia. E isso reflete somatização. Quando a gente fala de somatizou, a gente somatiza as energias, os espíritos, as influências e adoece, né? Então, se você é uma pessoa que tem uma dor e você fica com aquela dor ruminando muito, você vai se tornar uma pessoa de expressão cansada, amarga, pessimista. Então, às vezes eu tô com uma pessoa extremamente amarga, aí eu tô assistindo uma coisa, aí eu tô enxergando, meu Deus, que mulher pura. Olhando aquilo com bons olhos. Aí, quando você vai ver a opinião do outro, a outra pessoa está dizendo, mas que mulher idiota, ai, que ódio de gente lerda e sem atitude. Ah, fiel totalmente diferente de você, né? Porque a pessoa está numa energia, às vezes, de amargura, de trauma, de revolta, não tem equidade, não tem equilíbrio para avaliar as coisas com parcimônia, né? É totalmente passional, né? Então, a dor faz isso, o trauma faz isso, a dinâmica oculta faz isso. Então, a cura dói porque tememos o processo. Então, nos protegemos dele. Por isso a cura é dolorosa, porque o nosso corpo, a nossa alma, ela repele a cura. Porque como ela não tem consciência, senso de consciência, olha que interessante, ela não tem um senso de consciência, ela nos protege para que tudo que a gente conheça permaneça ali.
Tudo que você foi construído no sistema é tudo que sua mente conheceu. Quando ela recebe uma coisa nova, ela repele. Né? Então, essa dificuldade de internalizar, de aprendizado, tudo isso, essa é uma forma de proteção, como o medo é na psicologia, o medo saudável. Nós temos medo naturalmente como um sinal de alerta, um mecanismo de defesa. E tem o medo não saudável, que é quando isso extrapola, quando isso protege dinâmicas ruins. Então, na visão sistêmica, o medo pode ser justamente a manifestação dessa dinâmica, ou que se manifesta também, além de um medo que faz a pessoa gritar, um medo mesmo que dá pânico. Eu, depois da pandemia, tive muita crise de pânico, porque o médico dizia para mim: "Ó, seu cérebro entendeu que sair para a rua é um risco. A pandemia acabou, o risco acabou, mas toda vez que você vai sair, seu corpo reage. Então eu tinha mal-estar. Toda vez que eu ia sair, eu tinha que voltar em casa não sei quantas vezes para ir no banheiro, porque eu tinha mal-estar. Porque o intestino, ele tem hormônios. E esses hormônios reagem à emoção. Então, em primeiro lugar, quando a pessoa passa mal, é logo liberar, né? Ter dor de barriga é uma reação emocional de um hormônio que entra em ebulição, né? Que eu esqueci agora o nome de hormônio, do hormônio, mas é um hormônio até comum, assim. E ele é bem citado, bem popular, falado no jornal. Então, o intestino tem uma concentração desse hormônio, e aí ele reage, né? Então, eu tinha muito isso. E eu precisei entender, conversar comigo mesma, e inclusive aceitar, porque para mim foi uma surpresa chegar nesse lugar de pânico e reconhecer que eu tinha tido casos de pânico desde a infância, mas as pessoas acharam que era questão espiritual. Então, né, orou, acabou e a coisa ficou ali camuflada. E houve um momento da minha vida que tudo se precipitou. Porque para caminhar com Deus, há quem diga que era falta de Deus, eu entendo que Deus precipitou para eu tratar, para eu olhar, porque minha relação com a terapia começou assim, né? Começou quando eu precisava me entender, quando o que o outro dizia sobre mim não fazia sentido. Então eu precisava buscar algum recurso para me autoconhecer. E o primeiro recurso que eu me deparei com seriedade foi uma constelação, e ele me trouxe o ponto crucial, que foi o ponto de partida para que eu começasse um processo de cura, né? Então Deus é bom. Manifestações dessa dinâmica é você reclama, você julga e você se faz de vítima. Uai, saiu? Né? Então, são três elementos que nos colocam nesse lugar de que nunca, como eu citei aqui, a pessoa está amarga, a pessoa está chateada, a pessoa está traumatizada. Então, você vai olhar um elemento e ela vai olhar por esse viés. Ela vai julgar por esse viés. Né? Ela vai julgar sempre comparando para a vida dela. E isso é fato. Não é senso de certo, a constelação diz assim, não é senso de certo ou de errado. É fato. Você está bem com isso? Ok. Você não está? Tem que mudar. Tem que ter consciência que esse seu julgamento, né, esse seu julgamento acirrado, sem misericórdia, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, né? Então, esse seu julgamento muito forte, muito passional, é, te torna uma pessoa, como eu posso dizer assim, você sai do seu lugar no sistema, você rompe a ordem, porque quem julga, quando a gente ouve uma pessoa julgando, o que a gente pensa logo? Quem é fulano para julgar? Né? Aí, novamente, eu trago novamente uma citação bíblica que é Jesus dizendo, né, que a gente deve se colocar, quem nunca pecou, atire a primeira pedra, porque estavam fazendo aquele julgamento com a mulher adúltera. Vocês entendem os princípios bíblicos que a sistêmica traz, né? Então, assim, ele não julgou aquela mulher, ele deu uma chance de algo novo. Vá e não peque mais. Mas quem nunca errou, atire a primeira pedra. Porque todo mundo estava ali de superior, o homem não foi nem arrolado. A gente não sabe nem quem foi o homem que estava ali no ato com ela. O homem foi totalmente, né? Mas a mulher foi julgada.
né? A mulher que já era tido como algo inferior, não herdava, não era contada na sociedade. Muitas vezes o homem pagava para casar, tão ruim era ter uma mulher, porque pagava o dote para casar, ou a família da noiva pagava o dote para levar a mulher. Existe tantas histórias acerca disso, de transação comercial, como a gente sabe, coisas que a gente nem imagina. Então, aquela família teve que pagar dote para levar aquela mulher, aquele estorvo, e a mulher vai e trai. E aí Jesus diz: e vocês não têm pecado, não? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz para a mulher: vá, mulher, cadê seus acusadores? Não está aqui, não? Então, ó, aprenda, viu? Aprenda que para você o negócio não tá bom, não. O negócio vai ser dobrado para você, vai pegar. Então, ó, vá e não peques mais, né? Então, o julgamento, ele te tira da sua ordem. Porque quando você julga, se coloca superior, você não está no seu lugar. Você tem que é, avaliar a si mesmo, né? Quem julga se coloca como superior e desequilibra o campo. Aí isso gera fracasso, bloqueio, porque todo mundo sabe que quem critica muito não age. Quem critica muito tem dificuldade de fazer o que você faz. Então ela vai jogar um shade. Já ouviu essa expressão que usam muito na internet? Fulano jogou um shade. Jogar um shade diz que é jogar uma sombra, quer dizer, não é só criticar, mas é também projetar uma praga, uma energia, né? Aí você ouve uma crítica, você logo se abate, você sente desânimo, você tem insegurança, você tem vontade de desistir, né? Um shade que terapeuta ouve muito é: e você você é formada em psicologia para ser terapeuta? O que tem de psicóloga fazendo curso de terapia junto com terapeuta é ferramentista, tá? Psicologia é outro campo e muitas vezes precisa do conhecimento terapêutico para exercer sua terapia com contexto social, né? E, por exemplo, a constelação sistêmica já está prevista no rol da educação, do Conselho de Medicina, como tratamento coadjuvante. Daqui a um tempo, as terapias vão integrar cursos acadêmicos. Terapia será uma formação superior. Já existem, inclusive, formação superior de terapia, inclusive de constelação sistêmica como extensão universitária. E aí, o que é que e como é que é isso? Que a sociedade disse que não era bom, que não era certo, que não sei o quê. Como é que é isso? Aí diz: porque a terapia mexe na pessoa, deixa a pessoa lá. É porque a pessoa tem que começar o processo e prosseguir o processo, né? Só saber a minha dinâmica não resolve. Eu tenho que tratar e praticar a dinâmica. Agora, quando você está gripada, só tomar um comprimido resolve? Vocês entendem que as pessoas pegam umas coisas assim, isola aquilo e coloca como se fosse uma coisa que é uma regra. E quando a gente vai comparar, a gente diz: oh, mas qualquer tratamento é assim. A gente tem que fazer várias vezes para poder dar certo. A vida cristã é assim. Você tem que ter uma disciplina de oração, de leitura, para você ter filtro com o contexto da vida, né? Então, a gente não está falando de nada aqui muito diferente, muito, né, que estranho, como as pessoas às vezes colocam. Então, o julgamento, ele traz essa energia. E Mateus diz, né, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o julgamento com que julgas, serás julgados também. E assim, a gente pensa às vezes que é lá no fim, né? Mas já é agora. Quando alguém julga do seu lado, imediatamente você julga a pessoa. Inconscientemente você diz: mas meu Deus, quem é? A gente tem um caso de duas irmãs, tá? Fofoca gospel aqui. Essas irmãs, todas duas são mães de jovens meliantes. Um estava na rua aprontando todas, e o outro estava preso há mais de anos. O que estava presa, a mãe do que estava presa há mais de anos, vivia sempre evidenciando o que o outro que estava solto estava fazendo. Você viu, fulano fez isso, fulano estava na esquina vendendo, fulano foi para não sei para onde, você viu o assalto, não sei onde, fulano estava no meio. Nananana. Até que um dia alguém falou e disse assim: amada, teu filho não pode botar o pé para fora do presídio, que quando tem um roubo, a polícia vem buscar. É um cara de alta periculosidade. Mas você só vive torrando a paciência da irmã, quer dizer, mexendo na dor da irmã, que o filho dela era meliante.
que o filho dela era esse, era aquele e outras coisas mais. Porque a irmã sofria, chorava, pedia oração, se descabelava, pedia pra gente orar, fazer culto na casa dela, ela tava desesperada, entendeu, gente? E aí a outra ficava irritada, dizendo, a outra quer que a gente vá lá orar pelo cara e o cara fez isso. A outra quer que a gente vá orar pelo cara e o cara fez aquilo. Automaticamente ela começou a ser julgada. Eu nem sabia da história, só porque a irmã disse, minha irmã, para de falar da outra, teu filho não pode botar o pé fora do presídio, que é rolado na polícia para poder entregar fulano, Betano. Não pode ter um roubo grande em Salvador que o cara é chamado e você tá aí só enchendo o saco da outra e tal. Foi pra carne. Então, o julgamento bota o holofote sobre nós, né? Nos tira da posição, e a nossa posição cristã não é essa, né? É de acolher, como é difícil, porque a gente julga. A gente julga a irmã que chega com a roupa diferente, a gente julga a irmã que chega falando alto, a gente julga a irmã que chega que graças a Deus, não, não faço essas coisas não, sempre achei feio. Mas a irmã mal chegou, aí ganha cargo, aí todo mundo se ouriça por causa do cargo. Eu acho que essas coisas é que renovam a igreja, renovam a fé, renova a dinâmica da vida, né? Ter alguém novo para fazer uma coisa nova, para trazer uma experiência nova. Mas as pessoas ficam às vezes com essas, né, essas coisas e aí bagunça tudo, aí quer brigar com a liderança porque botou aquela pessoa que ela não considera apta, enfim, tira tudo do lugar, tá? Tira tudo do lugar. A gente já tá passando aqui, né? Deixa eu falar o julgar, reclamar. A reclamação mantém a pessoa presa como vítima do problema. Então, tem pessoas que elas amam ser vítima. Elas amam ser coitada. Você dá uma solução para ela, ela defende aquela solução como algo impossível, porque ela tá naquele papel de injustiçada e de coitada e de reclamando. E como a reclamação do outro chateia. E acaba, às vezes, causando uma reação. Às vezes a pessoa diz assim: tá ruim esse homem, é o pior do mundo, largue. Não tem jeito, você dá mil soluções para a pessoa diz, não, mas ele não. Ah, mas não tem oração que funcione. Ah, mas já fiz campanha. Ah, mas eu já fiz jejum. Ah, mas eu fiz 40 dias, eu paguei um alto preço. Ah, mas mil coisas. E não te deixa totalmente, você às vezes quer ajudar e tal. Às vezes a pessoa está totalmente, gente, acostumada com o problema, acomodada no papel de vítima, brilhando. Ela nem enxerga nenhuma vantagem de nada. Ela só enxerga que a coisa não tá como ela quer, tá como ela quer, como ela acha que merecia. E isso tá muito ligado ao Deus na barriga, né? A gente viu falar aí esses dias de Jó, entrou em evidência por causa da série, mas independente da série, Jó tem essa frase que diz: Eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal, né? Vou receber os dias bons só, não vou receber os difíceis. Né? O próprio Jesus disse que nesse mundo a gente vai ter aflição, né? Mas tenha fé porque venci o mundo. Então há uma promessa para nós, né? Então, ficar nesse lugar de só se fazer de vítima impede que você tome atitude, que você tome coragem, que você tem um movimento que te libere da situação, né? Então, Filipenses também diz que a gente deve fazer tudo sem murmuração e contenda. São princípios duros às vezes, sabe, gente? Quando a gente está sofrendo uma situação e tá você tá justa, mas não tá justificada. Você tá justa na situação, mas por exemplo, para a gente que é cristã, você pode estar justa na situação, você realmente é uma vítima. Mas você não está justificada porque tem outras coisas para você fazer para sair daquele lugar, tem outros passos para dar, outras coisas para você viver da parte de Deus, inclusive, né? Outro movimento que você pode fazer, corajoso, para poder você não ficar só naquele lugar de vítima. Então, nem sempre a gente está justificada, né? A gente só é justificada por Cristo quando de fato a situação não está no nosso poder, porque, claro, existem situações e situações. Mas você pode estar justa e não estar justificada. E mesmo quando você está justificada, não significa que você tem que ficar naquele lugar.
né? Você pode viver outra história, uma nova história. Eu amo que Jesus ele escreve uma nova história, que se eu não tivesse encontrado com ele na minha vida, a minha vida seria totalmente diferente da que é hoje. Então, eu gosto muito de uma frase que diz que Deus é o Deus das segundas chances, né? Todo dia é um sol novo sobre nós. Todo dia é um dia novo para fazer diferente. E às vezes a pessoa passa anos sem fazer um único movimento. Às vezes basta um movimento ser uma mudança interna para Deus agir por fora. Basta que você se sinta, como já disse, aceitei o bem, eu aceitei o bem de Deus, não vou aceitar o mal, né? Quando ele se encontrou ali em aceitação do mal, reconheceu a realidade da vida, Deus veio e disse: Não, tá bom, já chega. Para esse sofrimento de Jó, vamos mudar a vida de Jó. Vamos melhorar a vida de Jó. Então, às vezes, é só chegar essa mudança de chave para poder as coisas, para poder liberar, né? A bênção, abrir a porta da bênção. Então, o julgamento, a gente já falou, né? A reclamação, esse ciclo de reclamação, de retroalimentar. Quanto mais reclama, mais a situação se repete na nossa vida, né? Então, a gente tem que fazer isso sem murmurar, sem se vitimizar. A vitimização que coloca a pessoa fora do papel de adulto, né? Pessoas adultas que não têm atitudes adultas, que defendem seu lugar, que justifica tudo que resolve, ela está só falando que sofre, mas tudo que você propõe que resolva, ela defende, vem com um argumento de que não resolve. E aí eu gosto muito eu gosto de algumas de citações, né? Que quando diz que em Cristo somos mais que vencedores, quando tem aquele texto de Débora que fala levanta, né? Levanta, Débora, levanta. Né? Débora ficava ali debaixo da árvore, e aí chegou um homem que tinha uma guerra e disse: Só desço se você for. Né? E aí o povo fez o cântico de Débora, levanta, Débora. E a mulher, quando tinha o poder, né, era profetisa e tinha unção, e quando ela levantou e foi, a guerra, o movimento, foi Débora quem ganhou a guerra? Não. Foi o homem, que o rei que estava lá? Não. Foi uma mulher que o cara fugiu, ela botou no leito. Deus move pessoas para alcançar o resultado, né? Deus move, né? Mas Débora saiu ali da árvore, disse que Débora sentava a um certo momento ali, e ficava ali atendendo pessoas, e o cara fez: Desce comigo para a batalha. E aí Débora levantou e foi. Então eu gosto desse cântico de Débora, essa força assim, eu gosto de pensar nesse levanta. Eu tenho uma música infantil, eu acho que eu amo essa música por causa disso, que eu não me lembro a letra, mas o refrão dela é levanta, levanta. É uma música infantil, mas para mim ela tem um impacto emocional maravilhoso, que é do Prisminha, né? Louvores da Garotada. É bem antigo esse CD. E a música é levanta. E aí as crianças dão uns gritos: levanta, 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 levanta. Porque a gente precisa levantar, né? Despertar o que dorme. Né? Quando diz desperta tu que dormes, a Bíblia diz desperta tu que dormes. O próprio homem lá com leito, esperando o anjo para movimentar a água, e aí Jesus diz: levanta, toma o teu leito, toma o teu leito e anda. Levanta, sai daí da reclamação que os caras, quando vem, quando você pensa em se jogar na água, que o anjo agitou a água, alguém já veio, já fez, se levante e anda, porque tô aqui, meu filho. Tô aqui, cheguei. Eu disse: cheguei, meu filho. Ó, cheguei, tô liberando a bênção, levante e anda. Então, a gente traz esses três elementos de hoje para encerrar nossa aula. Sei que passou um pouquinho, porque eu demorei um pouquinho, peço desculpas a vocês, mas tá até rolando o jogo ainda, né? Mas de repente parece que o clima aqui na minha rua mudou, sabe? Não sei nem que jogo é. Mas enfim, tá entregue aqui. Eu queria trazer um pouco do conceito de constelação, dessa desmistificação, dessa coisa que se usa de uma maneira mística. Não é assim que eu uso, eu contextualizo, eu trago o entendimento bíblico, de minha responsabilidade trazer assim essa teoria e trazer esses três elementos: deixar de julgar, se apressar em julgar, deixar de se vitimizar, e não significa que você não está justa, mas você se levantar daquele lugar de pessoa que foi rejeitada, abusada, violentada, né? Você deixar de ficar só cultivando as ervas daninhas, né? Da sua alma, e
Foi o quê? Não julgar, não reclamar. Isso é um exercício, tá, gente? Mas o processo de cura começa nesses três pilares. Por quê? Porque isso parte de um entendimento desse Deus na barriga. Você está valorizando muito a sua dor. Você está valorizando muito a sua perda. Você está valorizando muito a sua dificuldade. Ela está se tornando maior do que o Deus do céu, que é acima de todas as coisas e pode mudar a realidade. Então, quando eu digo assim que o Deus está no umbigo, né? A Bíblia diz, algumas traduções dizem, o Deus está no umbigo. Por que que o Deus está no umbigo? Porque quando a gente olha para o umbigo, a gente carca a cabeça e olha para o umbigo. Então, tem pessoas que estão, né, na sua alma, na sua vida espiritual, caminhando e olhando para o próprio umbigo. O que é que incomoda, o que foi que aconteceu, o que é que não está do jeito que quer, né? O que é que perdeu, o que é que foi tirado. E a gente precisa ter uma postura mais de quem tem fé mesmo, e esperança, né? E otimismo na vida, tá bom? Eu sei que hoje eu falei, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer algum acréscimo, falar algo, eu não trouxe exercício, porque eu queria trazer toda essa introdução, e eu acho que é um começo bem denso, mas se vocês quiserem falar alguma coisa ao momento, senão a gente encerra a nossa aula. Eu só quero agradecer a Deus por Deus ter colocado você nas nossas vidas, sabe? Suas aulas sempre são de milhões, né? A gente não vê passar. É tão gostoso te ouvir, sabe? E realmente existe muito isso, essa coisa do misticismo, né? No meio cristão, a respeito da constelação. Mas cada vez que eu ouço você falando assim, colocando a questão bíblica junto, fazendo esse paralelo, a gente vê que realmente é uma questão De mística, quem usa, de né? cabecinhas desse tamanho, né? E parabéns pelo Dia do Professor. Ah, obrigada. Mais alguém? Carla, Paula? Eu achei muito interessante a questão do versículo, né? O Deus deles é o estômago, porque de fato, às vezes, a gente não só vive, como observa ao nosso redor, né? Pessoas priorizando coisas e anulando a força, a potência de Deus nas nossas vidas, né? E eu achei interessante também sobre a questão da constelação familiar. Eu até coloquei aqui entre parênteses que eu vou pesquisar sobre, eu achei muito interessante. É igual aquela passagem de Jó, né? Eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos de fato quer ver o que a constelação familiar representa dentro da Bíblia, enfim, para as nossas vidas, para agregar, né, em relação a quem somos e a quem deveremos ser. O que eu posso te dizer sobre pesquisar é que você é que escolhe o olhar que você vai ter na pesquisa, sabe? Porque, como eu lhe disse, tem muita gente tem muita coisa, assim, gente grande que fala mal. Porém, eu avaliei pela minha vivência. Sim, Então, existe hoje um movimento que chama Constelação à Luz da Bíblia. Essa mulher sofre bastante perseguição por isso, mas quando a gente se encontrou, até mandei uma mensagem para ela e disse isso. Eu digo, quando a gente se encontrou, foi um match, porque eu já tinha um pensamento e uma compreensão. E encontrei ela deu match nisso. Eu fiz até terapia com ela um tempo. Deu match nisso. Eu disse, ela já tinha uma compreensão da constelação que eu adquiri com o meu professor, que nem cristão é, mas ele diz assim: mas meu Deus, gente, pelo amor de Deus, isso é uma técnica. É uma técnica. Então, assim, Freud também já foi julgado, tá? Jung também. Se você for estudar a história de vida deles como ser humano, talvez você não fosse ser mesmo psicanalista, terapeuta. sim, A gente precisa entender que é o fator humano. A sim, gente precisa separar o fator humano. Você pode estar sendo operada por um médico que você, depois disso, a gente vê hoje em dia com a internet, às vezes a gente se choca com a personalidade das pessoas. Mas são pessoas que fazem cirurgias difíceis,
sabe? Então, é o que tem para hoje, é o ser humano caído, é o homem caído. Sim, O que tem para hoje é o homem caído. o meu parto do meu menino mais novo, quem fez a minha cesárea foi um maçom. E tudo Pois é, profissional, ele foi excelente, eu não tenho do que reclamar. pois é. Né? Eu Olha, eu tenho coloquei uma. nas mãos do Senhor, o Senhor me guardou, eu estou aqui, meu filho está aqui com 3 anos e o médico foi excelente, está tudo bem. Pois é. Olha, eu Hum. tenho um exemplo aqui que meu filho, no início, eu queria botar em escola cristã. Eu posso te dizer que as três escolas, ele estudou em quatro escolas, tá? As duas escolas cristãs boas de nome que tinha no bairro, eu coloquei meu filho e eu me arrependi amargamente. A última me fez chorar muito. E as outras duas eram espíritas, mas não eram assim, escola espírita, não. As donas eram espíritas, a fé delas, né? Ah, meu Deus, como eu amo. Meu filho já tem 2 anos que saiu da última, e eu vou lá, levo presente pro povo, depois eles que amo eles, entendeu? Digo, tenho saudade, saudade da escola, porque acolheram meu filho muito bem. Claro, teve alguns problemas de professor, algumas coisas besteiras assim de escola que não é perfeita, mas eu quero dizer assim, que se fosse por isso, pelo nome, as duas cristãs, eu me amargurei tremendamente. Entendeu? Então, é como eu digo, são as pessoas, gente. São as pessoas. No final do conto, o plano de salvação é sobre o homem, não é sobre as coisas. Sim, coisas são acessórios, né? Só para agregar Pois mesmo. é, pois é. E a constelação vem a ser uma ferramenta. É uma Não tem, ferramenta. não tem como você, né? A gente precisa usar isso, né? Isso. Então, como ela tem esse viés místico, por exemplo, eu não faço constelação, não faria com cavalo, tá? Ainda que eu saiba que o cavalo tem essa coisa, mas eu acho Uhum. que seria um ambiente, só se fosse muito rica, para uma estrutura, você imagine você ter cavalo para movimentar. E constelação em grupo, que para mim, no viés evangélico, teria um cunho bastante espiritual. Não é minha intenção, né? Para mim, tá fora fazer algo espiritual, mexido fora da igreja, para que a pessoa, por exemplo, eu não gostaria, tá, de ser elemento de energia do outro. Eu não acho bacana isso, entendeu? Porque quando você pega o boneco ou a água, você está jogando a sua energia em elementos. Sim, Quando você pega pessoas para dramatizar, você está trocando. Então, eu, Verônica, não gosto de trocar energia com outro. Eu não gosto disso. Então, eu não faço. Minhas, em grupo, são sempre as dinâmicas, cada um na água, ou ilustração, ou desenho. Eu não gosto não tenho essa experiência, nem me interessei. Porque essa coisa de trocar com o outro, ainda mais eu, sou uma pessoa sensível e somatizo, né? Eu somatizo. Então, eu tenho um receio de receber uma história barra pesada, entendeu? E depois eu ficar doente, porque eu sou muito sensível, né? Vocês sabem que tem pessoas que têm uma sensibilidade. Então, eu tenho sensibilidade espiritual. Eu não sou, é, talvez até alguém fosse dizer assim, ah, é médium, né? Porque tem aquela coisa com os espíritos. Então, eu nunca vi espírito de morto, mas eu sempre vi espíritos demoníacos, influências, então eu tenho sensibilidade sobre isso. Então eu não gosto. A minha irmã, por exemplo, vê muito, nas experiências dela, vê muito anjo. Aí às vezes eu brinco com ela dizendo: Poxa, enquanto você vê anjos lindos voando, aros, rodas, os sonhos dela é sempre assim, sabe, bem bíblicos assim nesse lado. Eu digo a ela: Eu tenho que ficar vendo as legião, os cão entrando e saindo, os diabos pulando na porta. A gente fica brincando com isso. Ela disse, mas eu já vi muito morte. Ela já viu muito espírito da morte, tá? Minha irmã. Aí ela disse, não, mas eu já vi anjo, o céu abrindo, mas também já vi espírito da morte. Eu disse, ela, eu nunca vi o espírito da morte, já vi demônios. Mas já senti, né? Uma vez teve uma ocorrência com meu irmão, com a filha dele, e eu entrei numa boca, e, gente, eu senti mesmo assim a presença, sabe? Uma coisa. Acho que foi o único dia na minha vida que eu me arrependi de ter sido mãe. Eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou botar meu filho num mundo desse, com uma dinâmica dessa acontecendo? Mas foi só uma reação da minha carne, sabe? Depois eu disse, oxente, mulher, pelo amor de Deus, vamos orar.
repreender, que o dono, né? O dono que desceu, pegou a chave do inferno, tá comigo. Aí eu fui para minha posição de mulher de Deus, e quando foi tão pesado que meu irmão sentiu e me disse assim: Você quer que eu volte agora para casa para te levar? Porque ele viu que a coisa ia ficar muito feia. Né? A gente estava com carro de polícia, foi uma situação bem. Aí ele fez: Quer que eu pare tudo aqui para te levar? Porque ele é meu irmão mais velho. Então, claro que doeu nele eu estar ali, numa situação de risco preeminente. Aí eu disse para ele: Meu irmão, Deus está conosco. Deus está conosco, Deus está na frente, não se preocupe, não. Mas eu entendi que ele também sentiu, sabe? Ele também sentiu. Então, assim, aí eu vou mexer com essas coisas? Eu não. Só se Deus me desse, sabe, unção de autoridade para eu sentir, dizer que tem gente que tem, né, uma coisa e com isso, eu não tenho. Eu não tenho. Meu negócio é mais esse tipo de ensino, assim, com a palavra e tal. Eu não tenho essa, não sou essa mulher, não. Mas eu acho assim que não se trata de você, se trata do que Deus tem para você. É, Eu acho que isso. se fosse o propósito dele te usar de outra forma, você teria Isso. outro, né? Eu acho que é isso aí mesmo, Sandra. Eu não sou aquela irmã que tem aquela posição, que tem mulher de Deus que pega o cão no colarinho e tem uma autoridade espiritual e tal. Então, eu não me acho menos crente, eu acho que não é a minha, né? Eu sempre digo, quando eu me pergunto, inclusive, meu propósito na terapia ou meu propósito no trabalho, sempre eu digo é quebrar cadeias mentais. Sempre elevar consciências, sabe? Quebra, eu me vejo muito no elemento de Deus assim. É claro que Deus muda, mas desde sempre foi eu ensinando crianças, eu ensinando a palavra, eu tendo turmas mistas de criança com diferentes realidades para pregar. É diferente, gente, pregar a palavra para um público mais com mais oportunidade do que para um público, né? Eu tinha crianças com realidades muito diferentes, né? Crianças que tinham de tudo e crianças que estavam ali só com ovo na barriga, sabe? Tudo na mesma sala. Então, não sei se na cidade de vocês é assim, mas aqui é assim, uma casa, tá todo mundo comendo bem, na casa do lado em Salvador tem alguém com situação de pobreza, né? E não vou dizer mais de extrema pobreza, porque tem os benefícios sociais e às vezes quem dorme na rua está com mais benefício do que quem tem casa e trabalho. Tem uma turma mesmo aí de morador de rua, gente, que tem benefício de moradia, benefício não sei o quê, consegue tudo fácil. A gente, se ganhar R$ 1 a mais, não ganha benefício nenhum. Né? Às vezes o pessoal perde um benefício que ganha um valorzinho a mais, eu digo a verdade. Aí a pessoa não sai da rua. Não sai da rua, é vantagem para ela estar ali. Bom, mulheres, né? Boa noite. Prazer sempre estar com vocês. Depois eu vou colocar os slides lá no grupo, tá bom? Com essas referências bíblicas e tudo mais. Tá certo? Deus abençoe vocês. Até a próxima.